Graças a Deus. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Meu caro irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra, eu queria meditar com você na palavra de Deus, para que nós possamos entender com a fé, com a razão, como que nós devemos ser, como que nós devemos agir, como que o nosso interior deve ser para que nós possamos agradar a Deus. O que nós temos visto muito hoje é muitas pessoas servindo a Deus na emoção. Tem pessoas que ela tem servido a Deus não com uma fé racional, com uma fé inteligente. Mas nós temos visto muitas pessoas servindo, se dizendo ser cristão, estão dentro de uma igreja, estão dentro de uma religião, estão presentes no culto, nos cultos, estão até à frente de alguns ministérios, mas essas pessoas, elas não têm dentro delas o Espírito Santo de Deus. E uma coisa eu digo para você, se você não tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa que a qualquer momento vai negar o Senhor Jesus. A qualquer momento você vai negar o Senhor Jesus. Porque você vive diante de uma fé emotiva. E a fé emotiva, ela só procura os benefícios carnais. Ela só procura os benefícios deste mundo. Já a fé inteligente, a fé na palavra, a fé que vem do Espírito, ela busca as coisas do alto. E se tiver que dar a vida, se tiver que morrer pelo reino de Deus, a pessoa que vive na fé do Espírito, ela dá a vida, porque ela sabe que o que a espera após a morte é muito maior do que o que o mundo pode dar a ela. Por que eu estou falando isso para você? Nós vamos aqui ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, mas antes nós vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui para compreender a Tua palavra, Senhor. Ilumina a nossa mente. Meu Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, o Espírito de entendimento da Tua palavra. Tira todos os bloqueios mentais, ó Deus. Tira, meu Deus, tudo aquilo que impede a Tua palavra de entrar na nossa mente e fazer a divisão entre corpo, espírito e medula. Em nome de Jesus, nos ilumina. Abre os nossos ouvidos espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, como eu estava falando para vocês, nós vamos pegar o exemplo de Pedro. Pedro, antes de ter o Espírito Santo, e Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo. Quem era Pedro antes de ser batizado, cheio do Espírito Santo? Pedro era um discípulo escolhido por Cristo para fazer parte do seu ministério terreno, para caminhar lado a lado com Cristo. Pedro tinha informações de Cristo. Pedro viu Jesus face a face. Pedro comeu, dormiu com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro participou de toda a sua vida terrena ao lado de Cristo. Mas Pedro não tinha dentro dele o Espírito Santo, o Consolador, aquele que faz com que a pessoa, mesmo diante do perder a vida, ela não nega a Cristo. Então Pedro estava ali rodeado de informações de Cristo, mas o próprio Pedro não tinha provado ainda do encontro real e verdadeiro com Cristo. Pedro não tinha ainda sido batizado com o Espírito Santo. E é aí que eu estou falando para você. Se você está dentro de uma igreja, como Pedro estava, você está dentro da igreja, trabalhando, fazendo trabalho manual, visitando, você está nos cultos, você está sempre orando, mas você precisa receber o Espírito Santo dentro de você.
Porque senão você vai negar Jesus Cristo. Você vive de uma fé emotiva. Aquela fé que diz que ama. Dentro da igreja você diz que ama. Dentro da igreja você diz que entrega. Dentro da igreja você diz que é uma pessoa convertida. Quem te vê na rua te vê com a Bíblia debaixo do braço. Pensa que você é um crente convertido. Quem olha para você fisicamente fala, olha, aquele lá é um crente. Mas dentro de você, você não tem nada de crente. Você tem um espírito da fé emotiva. A fé emotiva produz crentes emotivos. E olha o que eu estou falando para você e olha o que aqui diz a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus estava falando aqui aos seus discípulos. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. João 13, versículo 34. Olha o que Jesus estava falando. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós me amardes uns aos outros. E olha Pedro, olha o que disse Pedro. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podes. Agora, segue-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Olha o que Pedro está falando. Por ti darei a minha vida. Então Pedro, cheio da emoção, cheio de sentimento, olha o que ele diz, Senhor, não Senhor, deixa eu ir contigo, porque pelo Senhor eu dou a minha vida. Pelo Senhor, se o Senhor quiser que eu morro pelo Senhor, eu morro. Olha a emoção de Pedro, a fé sentimental. A fé de quem está dentro da igreja, de quem está ali louvando. Senhor, eu te entrego a vida. Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, o Senhor sabe, eu morro por ti. Mas quando está longe, nega Jesus. Quando está longe da igreja, nega Jesus. Por quê? Porque vive do sentimento. E o sentimento não sustenta a fé verdadeira. O sentimento sustenta uma fé emotiva. Então disse-lhe Pedro, por ti darei a vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Olha o que Jesus perguntou para Pedro. Pedro, aqui, você disse que dá a vida por mim. Mas tu darás mesmo, Pedro? Então Jesus disse-lhe, na verdade te digo, que não cantarás o galo, enquanto não me tiveste me negado 3 vezes. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhece quem é você aí dentro. Deus conhece não o que você fala. Deus conhece o que você é, o que eu sou aqui dentro. Pedro estava dizendo, Senhor, por ti eu te dou a vida. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu morro, Senhor. Uma fé emotiva, uma fé baseada no sentimento, não era uma fé pautada no Espírito de Deus. Não era uma fé trazida por um encontro real e verdadeiro com Cristo. Uma fé que é produzida, e as igrejas hoje têm produzido muitos cristãos em cima de uma fé emotiva, em cima de louvor, de sentimento, cristão sentimental. Ah, eu senti Jesus, eu senti o Espírito Santo no louvor, eu me arrepiei na hora da palavra, eu me arrepiei quando aquele irmão estava orando, eu me arrepiei, eu senti, o culto foi uma benção. Nossa, eu não aguento nem esperar o próximo culto para sentir de novo. E isso ela vai vivendo de sentimento em sentimento. É o cristão que vive de sentimento, mas vai chegar a hora que esse cristão vai precisar renunciar, esse cristão vai precisar colocar o confronto à fé dele, o que ele diz, e ele vai negar Jesus Cristo. E Jesus sabe quem você é, Jesus sabe qual é o amor que você tem por ele, Jesus sabe qual é o amor que eu tenho por ele aqui dentro. Por isso ele disse, Pedro, você vai me negar, rapaz. Você está falando que dá a vida por mim, mas você está mentindo. Lá no seu íntimo, você está mentindo.
Lá no seu íntimo, o que você está professando com a boca não é verdade. Você vai me negar. E Pedro, emotivo, não, Senhor, eu vou dar a vida pelo Senhor, eu vou dar a vida, eu vou dar a vida. Mas o que aconteceu, o que diz a história? Pedro negou Jesus Cristo. E alguém falou com ele, mas você não é o discípulo de Cristo que estava com ele? Ele falou, não, eu nem conheço. Eu nem conheço. Mas Pedro negou Jesus porque ele não tinha dentro dele o Espírito de Cristo. O Espírito Santo não estava dentro dele. Então Pedro negou Jesus 3 vezes, como você sabe na Bíblia. Então você não pode se basear sua fé na emoção. Você não pode carregar dentro de você uma fé emotiva, uma fé na emoção. Você precisa ter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você não nega Jesus. Porque olha quem era Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Olha quem era Pedro. As primeiras conversões, Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus, o Senhor, o chamar. Aqui Pedro já se levantava diante de multidões. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus lá atrás, ele agora falava, olha, precisam arrepender. Se vocês não se arrepender, vocês não serão batizados com o Espírito Santo. Por que Pedro estava falando isso? Porque aquele Pedro que tinha uma fé emotiva lá atrás, aquele Pedro que mentiu para Jesus que daria a vida, aquele Pedro se arrependeu. Aquele Pedro olhou para dentro de si e falou, eu menti para Cristo, porque eu neguei. Mas ali no Pentecostes, ele recebeu o Espírito Santo. E ali ele teve a fé emotiva deixada de lado. E ali ele passou a ter a fé viva, trazida pelo Espírito de Deus. E essa fé trazida pelo Espírito de Deus, ela produz um cristão que não nega Jesus. Ela produz um cristão forte. Ela produz um cristão que fala a verdade. Porque aqui ele já começou a dizer a verdade. E aqui, Pedro, nós podemos ver já em Atos 3, Pedro entrando no templo chamado Formosa, no versículo 3 de Atos, e disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quer dizer, o Pedro que negou Jesus lá atrás, sem o Espírito Santo, movido por uma fé emotiva, movido por uma fé sentimental, esse Pedro agora, depois de ser revestido, batizado pelo Espírito Santo, ele já está curando o leproso. Ele está falando para o enfermo, olha enfermo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Lá atrás, Pedro tinha dentro dele a mentira. Mas agora ele tem o Espírito da verdade. Quando nós caminhamos um pouco para frente, no versículo 4 de Atos, nós vamos ver uma atitude de Pedro que negou a Cristo. E agora sendo interrogado, mas ele não negou a fé. Aqui no versículo 4 de Atos, Pedro é interrogado pela cura que ele fez no templo Formosa. E ele diz, Atos 4, capítulo 4, versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça na esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Aleluia, Senhor. Olha aqui o que Pedro falou para esses homens. Olha, é em nome de Jesus Cristo Nazareno que nós fizemos aquele milagre. Esse Nazareno foi aqueles que vocês crucificaram. Este Nazareno foi aquele que eu neguei. Este Nazareno foi aquele que eu neguei lá atrás. Mas agora é em nome dele que eu faço esse milagre. E é em nome dele que nós pregamos. Pedro podia ter negado aqui. Por que ele não negou aqui? Porque aqui está falando. E então Pedro, cheio do Espírito Santo. Sabe por que ele não negou? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deste, ó Deus. Meu Deus, derrama sobre nós a fé do Espírito. Não a fé emotiva, Senhor, mas a fé do Espírito. Meu Deus, porque na fé emotiva foi como Pedro negou Jesus. Na fé do Espírito, Pedro, meu Pai, testificou Jesus. E eu não quero ser o Pedro emotivo. Eu quero ser o Pedro vivificado pelo Espírito que vive na fé. Abençoe essa igreja, abençoe o teu povo. Derrama o Espírito da fé verdadeira em nome de Jesus. Amém.